Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre um projeto que nasceu aí das cinzas da famosa banda punk britânica Wire, onde o guitarrista Bruce Clifford Gilbert e o baixista Graham Lewis formaram aí um novo projeto que eles chamaram de Dome. E esse projeto aí, esse duo, lançou nada menos do que 5 discos, quase todos aí, os 4 primeiros na primeira metade da década de 80 e o último só lá em 1999. Então vamos explicar bem essa história para vocês. Então em fevereiro de 1980, o Wire fez seu último show nessa sua primeira encarnação e depois disso a banda amargou um hiato aí de 4 anos. Mas nesses 4 anos, de 1980 até 1984, o Bruce Gilbert e o Graham Lewis, respectivamente guitarrista e baixista do Wire, tiveram um período de intensa produção musical. Nesse período eles montaram simplesmente aí 6 projetos musicais. A maioria deles bem breve, com apenas um registro fonográfico, mas o Dome de longe é o mais consistente de todos eles. Além deles, a gente pode citar aí o Couple, que lançou um EP em julho de 1980, com apenas 2 músicas, uma delas tinha mais de 20 minutos. Depois também, além do Couple, a gente teve também o Duet Emo, com o duo aí junto com um dos chefes da Mute Records, o Daniel Miller, lançaram um disco apenas e um single também. O single vem em março de 83 e o álbum em agosto de 83. Também o P.O., eu não sei como é que pronuncia isso, é um P, um apóstrofe e um O. Eu acredito que seja P.O. Lançaram um álbum em outubro de 1983. Ainda eles se associaram ao artista plástico Russell Mills para fazer a trilha sonora de uma instalação artística dele, a MZY. Isso rendeu um disco também. Também eles assinaram como Gilbert and Lewis. Eles lançaram um álbum e um single, se não me engano, com esse nome, mas o Dome lançou 5 álbuns, além de mais um single, mas as músicas do single estão no terceiro álbum. Então, sem mais delongas, vamos falar especificamente sobre os álbuns do Dome. Infelizmente, eles não foram lançados individualmente em CD. Aqui é os 2 primeiros, Dome 1 and 2, e aqui Dome 3 and 4. Então, pegando do primeiro aqui, vamos pegar aqui, essa aqui é a capa do primeiro, do Dome, que foi lançado em julho de 1980, junto com o Couple, o EP do Couple. E aqui, nesse primeiro álbum, é onde as raízes punks estão mais visíveis, no caso. A música de abertura, Cancel Your Order, é muito parecida com músicas do Wire. Poderia estar perfeitamente aí no Pink Flag até. Mas depois tem músicas bem mais climáticas, bem mais esparsas, uma característica mais do pós-punk. Que a gente tem aí a segunda música, Cruel Incomplete, com o vocal da A.C. Marias, é o nome artístico dela, o nome real era Angela Conway, que foi até produzida pelo duo também, mas ela participou de mais de uma canção aí do Dome, no caso. Essa, Cruel Incomplete, é o vocal apenas dela, no caso. Depois a gente tem aí músicas que um fã de punk com certeza não iria gostar, mas quem gosta de música mais densa, mais climática, vai se amarrar com certeza. Eu estou falando aí de músicas como Lena Six Up, como, deixa eu dar uma olhada aqui em outras músicas desse álbum para lembrar o nome, Amp Noise também, Airmail, são músicas bem mais densas, bem mais crípticas assim no caso, lembrando pouco o punk do qual o Dome é egresso. E até uma excelente música pop, que até poderia ter um potencial audiofônico bem grande, mas acredito que não teve, que é Rollin' Upon My Day. Essa música começa com uma pegada bem agressiva, mas depois suaviza bastante, é uma música bem cativante, eu diria. E
em setembro de 1980, esse Dawn primeiro aqui, esse aqui, ele é de julho de 1980, como eu falei. Em setembro, eles fizeram um programa do John Peel lá na BBC, onde eles tocaram 3 músicas que não fazem parte do primeiro disco e nenhum disco do Dawn. Eles tocaram Encores, que depois foi retrabalhada e rebatizada num single assinado como Gilbert and Lewis, que virou Ends with the Sea. Depois Nord e Quicken Your Step. Essas 3 canções podem ser encontradas em CD, se bem que é um CD bastante raro hoje em dia, que foi lançado em 1995, que junta essa sessão da BBC com aquela trilha Mzwai com o artista plástico Russell Mills. Esse CD é chamado Pacific Specific in a Different Place. E em outubro de 1980, 3 meses apenas após o lançamento do álbum de estreia, o Dawn veio com o Dawn 2, esse aqui. Eu me arrisco a dizer que é o meu álbum preferido do Dawn, é esse, onde a gente tem aí desde a primeira até a última música coisas sensacionais como The Red Tent, que abre o disco dividido em 2 partes. A minha preferida música do Dawn, talvez uma segunda, acredito. Eu vou falar depois da obra-prima do Dawn, que eu acredito que não esteja aqui nesse álbum. Mas esse álbum, como um todo, no cômputo geral, acredito que seja o melhor deles. Aqui a melhor música desse disco eu considero Long Lost Life, é a segunda música aí do álbum, que é uma música bem densa, como eu falei, bem climática, meio ameaçador, tem um tom meio ameaçador, tem uma guitarra bem cortante do Gilbert, do Bruce Gilbert, e um vocal meio monótono assim, mas bem efetivo do Graham Lewis. Depois a gente tem aqui também Twist Up, a gente tem Keep It, que fecha o disco, também é fenomenal. Eu gosto até da vinheta Reading Prof B, que é a música mais curta do disco, mas também tem até uma risada meio paranoica aí no meio uma risada feminina, no meio da música, que dar um clima todo especial a ela. Então para mim, na minha opinião, o Dawn 2 é o melhor lançamento do Dawn. Depois, no Dawn 3, ele foi lançado em outubro de 1981. Esse é o álbum considerado o menos inspirado deles, mas ainda assim é muito bom, que é esse aqui. Essa é a capa do Dawn 3, de outubro de 1981. A gente não tem... É um disco quase todo de vocais, mas não canta letras. São só, como em inglês se diz, wordless vocals, vocais sem letras. E a gente tem também os nomes das canções são completamente esdrúxulos, no caso. A gente tem um AR, tracinho, GU, por exemplo. A gente tem Bader, BA-DR, Didibo, D-D-BO. Você vê os nomes das músicas. Só algumas como Dance, com S, Daz, ou Jazz, também. Então é um álbum bem esquisito. Mas eu gosto dele, apesar de muita gente não ter gostado, eu gosto bastante dele também. Ele tem uma pegada meio world music até, lembra? Ele tem umas pitadas étnicas assim bem interessantes. E depois disso, em 82, que eles ainda no final de 81, que eles se associaram ao Russell Mills, nessa instalação Mzwai, mas a trilha mesmo dessa instalação artística viria apenas em 1982, que seria lançada. E só em 1983, em maio de 1983, um ano e meio após o Dawn 3, que apareceu o 4º álbum e até por um bom tempo o último álbum deles, que não é Dawn 4. Não é esse o nome do álbum. É esse aqui. Will You Speak This Word? Esse álbum aqui, que particularmente eu considero o menos interessante deles, com exceção do antigo lado A, que é ocupado por uma única música, que esse eu acho que é o magnum opus do Dawn. Essa música de pouco mais de 18 minutos é simplesmente... não tem nem palavra para descrever, é tão enérgica, não é bem o sentido, porque é
uma música que tem aí 4 partes bem diferentes uma da outra, também com uma pitada étnica muito forte, meio lembrando assim música meio árabe, às vezes meio ali do Oriente Médio, mas em alguns pontos, não ela inteira. Mas eu considero assim ela sensacional, que chama-se To Speak. Essa To Speak, eu sinceramente, como é que eu posso falar? Não tem nem o que dizer dela, é uma coisa incrível, uma coisa sensacional e incrível assim como uma banda que veio do punk possa ter lançado uma música assim. Se você pega qualquer música do Pink Flag de 1977 e compara com essa To Speak de 1983, você fala, não tem nada a ver. É uma música que eu considero até como progressiva, mas um progressivo bem diferente do que a gente está acostumado. E o problema desse disco é o lado B. O lado B você tem aí 6 canções que eu considero as mais fracas do grupo. Assim, To Walk to Run, To Duck to Dive, 7 Years, This, Atlas. Na verdade são 5 canções e não 6. Deixa eu ver aqui. São 5 no lado B. São 6 canções ao todo. Mas só To Speak com certeza vale a aquisição, porque essa música é uma verdadeira obra-prima. E passou-se 16 anos, logo no ano seguinte, em 1984, o Wire se reagrupou e voltou a lançar um disco com a formação original. E o Dom teria que esperar aí 16 anos para lançar um novo álbum. Então, foi lançado um novo álbum em 1999, chamado Eclipse, com Y. Eu não tenho esse álbum em mídia física, infelizmente, vai aparecer aí a capa dele, no caso. E esse álbum aí não tem a unicidade dos outros álbuns, porque as canções não foram gravadas ao mesmo tempo, ele tem um lapso de tempo grande. A gente tem 11 canções nesse álbum, sendo na verdade 10, porque uma tem 2 versões, Because We Must tem 2 versões. E a primeira música mais antiga gravada nesse álbum é de 1983, que é um trecho de Making a Meeting. Está ali Making a Meeting Excerpt, quer dizer que a música não está inteira, pelo jeito. E depois a gente tem músicas gravadas entre 1988 e 1989, certo? Tem aí Carpo, a gente tem Liver and Lungs, todas músicas também bem interessantes, apesar de não ter unicidade, mas eu acho de um álbum como os outros, mas eu acho as composições bem interessantes e mostra que o duo, na verdade, o Gilbert e Lewis, não perderam a mão. E temos 3 músicas nesse álbum gravadas em 1998. As 3 são VS Number 1, Number 2 e Number 3. A VS Number 1 é Virtual Sweden, a VS Number 2 é Vertical Seeding e a VS Number 3 é Virtuous Speed. E também essas 3 canções são bem empolgantes também, eu gostei bastante das 3. A VS Number 3 tem mais de 10 minutos de duração, é uma música extensa, no caso, mas vale muito a pena ouvir também. Eu tenho MP3, infelizmente esse álbum é bem difícil de ser arrumado em CD. E, para quem gosta de vinil, em 2011, um selo austríaco chamado Mego Editions relançou os 5 álbuns do Dom numa caixa. Mas essa caixa aqui que chama 1, 2, 4 plus 5. Vou colocar aí uma imagem da caixa para vocês verem. Mas infelizmente a arte da capa dos CDs foi muito reduzida. Eu não sei porquê, isso para mim foi uma bola fora aí desse selo. E também outra bola fora é que eles rebatizaram o Will You Speak This Word como Dom 4, nunca foi. E o Eclipse como Dom 5 também nunca foi. Mas seria uma importante aquisição para quem gosta de vinil. Eu não tenho onde tocar aqui, por isso que eu nem tenho essa caixa. E eu agradeceria bastante se essa edição fosse lançada em CD também, mas pelo jeito nunca vai ser, infelizmente. E sempre lembrando vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, por hoje eu fico por aqui. Espero vocês na próxima terça-feira. Até lá!